Você já ficou com o celular na mão, esperando uma mensagem que não veio? Não 1 hora, não 2, o dia inteiro. Relendo a última conversa, tentando entender onde errou, tentando achar a palavra, o momento, a frase que fez tudo desmoronar. E quando a mensagem finalmente chegou, era um oi. Um oi depois de dias de silêncio. E mesmo assim, você sentiu um alívio absurdo, quase felicidade. Para, pensa nisso por um segundo. Você ficou feliz com um oi. Não porque foi suficiente, não porque resolveu alguma coisa, mas porque você já tinha abaixado tanto a sua régua que o mínimo virou motivo de alívio. Você foi condicionado a aceitar migalha e chamar isso de pão. Isso não é amor. É esgotamento emocional com uma fita bonita em volta. E não é fraqueza sua. É sintoma de uma época. Porque quase 80% dos jovens hoje relatam um esgotamento emocional severo ligado a essa busca por conexão. Não de relacionamentos ruins. De tentar, de abrir, de se importar de verdade e receber em troca um ghosting, talvez, a gente se vê que nunca vira nada. E o mais perturbador de tudo isso, essa mesma galera, quando você pergunta o que quer de verdade, diz que quer uma conexão real, quer alguém que fique, quer ser escolhida de verdade. Então não é falta de desejo, nunca foi. É medo. O quase relacionamento. Um medo tão grande que a gente construiu uma arquitetura inteira para se proteger dele. E essa arquitetura tem um nome, mesmo que a gente evite falar em voz alta. A gente chama de quase relacionamento. Aquela coisa que existe, que é real, que tem carinho, tem intimidade, tem final de semana junto, tem conversa até tarde, tem aquela sensação gostosa de não estar sozinho, mas que não tem nome. Porque dar nome fecha a porta de saída. E a porta de saída precisa ficar aberta. Sempre. Porque fechar essa porta significa depender. E depender significa poder se machucar. E se machucar é a coisa que essa geração mais aprendeu a evitar. Então a gente fica nesse limbo. Aquele a gente se vê que nunca vira nada. Ou tô aqui, que não garante nada. O carinho que existe, mas que ninguém assina embaixo. Você quer o outro ali do lado, mas sem que isso signifique algo que possa um dia doer. E funciona. Por um tempo. Até que você percebe que está exausto de uma coisa que tecnicamente nem existe. Que está sentindo falta de alguém que nunca foi seu de verdade. Que está sofrendo por um término de algo que nunca teve começo oficial. E aí vem a parte que mais dói admitir. A ferramenta que você criou para não sofrer é exatamente o que está te fazendo sofrer. Você evita o compromisso para não se machucar e termina o dia sozinho de qualquer jeito. Só que agora com a ilusão de que foi escolha sua, de que você tá bem, de que é assim que você quer. Não é. A ilusão do catálogo infinito. Pensa no streaming. Você abre o aplicativo, tem milhares de filmes disponíveis. E o que acontece? Você fica rolando, sempre com aquela sensação de que o próximo vai ser melhor. Que vale a pena esperar mais um pouco antes de se comprometer com alguma coisa. Mas relacionamento não é catálogo. Pessoa não é produto. E a sensação de que sempre tem uma opção melhor não te torna livre. Te torna incapaz de ficar. E tem um preço nisso. Um preço que a gente só percebe quando para e olha ao redor e vê que ficou sozinho no meio de infinitas opções. Escolher muito deixa você sem nada. O mito do assado perfeito. Mas aí alguém fala. Antes era diferente. Antes as pessoas ficavam juntas de verdade. Os relacionamentos duravam. Havia comprometimento, havia solidez, havia amor que resistia ao tempo. E isso é verdade. Parcialmente. Duravam. Mas por quê? Essa é a pergunta que ninguém faz. Porque muitas vezes não havia escolha. Dependência financeira, pressão social, uma porta que simplesmente não podia ser aberta por quem não tinha autonomia, não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir. A estabilidade que a gente romantiza era, em muitos casos, uma prisão muito bem decorada, com flores na janela e desespero embaixo do tapete. O aumento das separações hoje não é o amor morrendo, é a pessoa que antes era obrigada a aguentar calada finalmente tendo coragem de ir embora. Tem conquista nisso, tem emancipação real, tem décadas de luta resultando em algo concreto. A liberdade de sair quando precisa sair é uma vitória que não pode ser ignorada. Mas é exatamente aqui que a coisa fica complicada.
Porque a mesma liberdade que permite sair de uma relação destrutiva, quando usada sem consciência, vira descarte fácil, vira bloqueio sem explicação, vira sumiço sem despedida, vira a cultura do ghosting que todo mundo reclama e todo mundo pratica. A liberdade de ir embora é uma conquista. O problema é quando ela vira o primeiro recurso em vez do último. A geração que sabe o vocabulário, mas não pratica. E aqui está a parte mais irônica de tudo isso. Essa é a geração que mais fala sobre saúde mental, que posta sobre vulnerabilidade, sobre limites, sobre comunicação não violenta, que tem o vocabulário todo na ponta da língua. E ao mesmo tempo é a geração que mais gosta, que mais some sem explicação, que mais transforma a covardia em estratégia e chama isso de se proteger. Você vive isso. Você tenta ter uma conversa séria com alguém, expressa uma necessidade, um incômodo, uma expectativa, e a resposta que recebe não é engajamento, é acusação. Nossa, você está sendo muito intenso. Calma, por que você está tão emocionado? E então você aprende, rapidamente, que ter necessidades emocionais é um defeito, que pedir clareza é ser complicado, que expressar frustração é ser dramático, que esperar reciprocidade é ser carente. E aí você faz o quê? Você se cala. Para de pedir, para de questionar, para de expressar, porque aprendeu que o preço da profundidade é a rejeição. E a pessoa que te fez aprender isso vai postar amanhã sobre a importância de ser autêntico. Essa é a contradição da geração. Sabemos o vocabulário da saúde emocional. Não sabemos praticar. E punimos quem tenta. A montanha-russa que ninguém quer andar. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre relacionamento, que ele é uma montanha-russa. Tem altos e tem baixos. E os altos verdadeiros, aqueles que valem a pena, só chegam para quem passou pelos baixos sem desistir. Mas essa geração aprendeu que relacionamento deve ser só alto, amor intenso o tempo todo, química constante, borboleta no estômago todo dia. E quando o sentimento esfria um pouco, quando a rotina chega, quando a pessoa aparece com um defeito que você não tinha visto antes, a conclusão é imediata. Não somos compatíveis, o sentimento acabou, não é a pessoa certa. Não, você só chegou na parte baixa da montanha-russa e desistiu antes de ver o que vinha depois. Quem desiste na primeira parte baixa nunca vai chegar nos altos verdadeiros, porque os altos verdadeiros são construídos, não aparecem prontos. São o resultado de duas pessoas que passaram por algo difícil juntas e escolheram ficar. E a gente não está procurando a pessoa certa, a gente está procurando a pessoa perfeita, aquela que não tem defeito que incomode, que nunca decepciona, que está sempre disponível. Essa pessoa não existe. E enquanto você fica esperando ela aparecer, você descarta quem tinha 80% do que você queria, porque faltavam 20%. Depois quem tinha 70%. E eventualmente você percebe que não sobrou ninguém. Não porque as pessoas eram ruins, mas porque você nunca parou de procurar e começou a construir. O preço. E então chegamos na conta, porque toda escolha tem uma conta, e essa tá chegando. Essa geração conquistou algo real, a liberdade de ir embora, a liberdade de não tolerar o intolerável, a liberdade de escolher. Isso tem valor, isso foi conquistado com muito custo. Mas liberdade mal usada cobra uma conta. E a conta é essa. Uma geração inteira exausta de tentar se conectar e incapaz de parar de descartar. Que quer profundidade, mas pune quem tem profundidade. Que quer conexão real, mas foge dela no momento em que ela aparece de verdade. Que está sozinha no meio de mais opções do que qualquer geração anterior já teve. Agora tem gente criando parceiros por inteligência artificial, programados para nunca rejeitar, nunca assumir, nunca decepcionar. E parece a solução perfeita para quem não aguenta mais se machucar. Mas pensa bem, é exatamente o atrito que te faz crescer. É a imperfeição real do outro que te ensina algo sobre você mesmo. É o momento em que a pessoa chega cansada e você decide ficar de qualquer jeito que constrói algo que nenhum algoritmo consegue replicar. Conforto não transforma. Nunca transformou. E o paradoxo mais cruel de tudo isso é esse. Quanto mais você evita se machucar, mais você garante que vai ficar sozinho. Quanto mais você mantém a porta de saída aberta, menos razão o outro tem para querer entrar. Quanto mais você trata pessoas como opções descartáveis, mais você se torna exatamente isso para alguém também. Você não pode exigir do outro o que você não está disposto a dar. O desfecho. Então a pergunta que fica não é se você quer uma conexão real.
Você quer. Isso ficou claro desde o começo. A pergunta é o que você está disposto a fazer diferente. Porque a liberdade de ir embora é uma conquista, mas a coragem de ficar quando vale a pena é outra. E é exatamente essa que falta. Não a liberdade, a coragem. A coragem de dar nome ao que existe, de fechar a porta de saída por escolha, não por obrigação, de passar pela parte baixa da montanha-russa sem desistir, de ser vulnerável com alguém sem transformar isso em fraqueza, de construir em vez de consumir. Essa geração tem tudo o que precisa para amar bem. Tem consciência, tem vocabulário, tem acesso à informação que nenhuma geração anterior teve. O que falta não é conhecimento, é decisão. A decisão de que a pessoa à sua frente merece mais do que um deslize de tela. De que conexão real vale o desconforto que ela exige. De que ficar, quando vale a pena, não é fraqueza. É o ato mais corajoso que existe num mundo que normalizou ir embora. Continuar fazendo o mesmo e esperar um resultado diferente não é autonomia. É só solidão com outro nome.